Bem-vindo ao seu Avenida das Artes, o programa de atividades culturais da sua RTV. Hoje no programa vamos ter, na primeira parte, o compositor Pedro Junqueira Maia e o músico Tiago Coimbra. Pedro Junqueira Maia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Avenida das Artes. Aliás, eu começo este ano, 2013, desejando a todos um bom ano, votos um bom ano, e assim também Pedro Junqueira Maia, o primeiro convidado deste ano. Um compositor natural de Braga. Braga, nascido no Porto, mas vivi. E que desempenha, que estudou também no Porto. Sim. E vamos conhecer o Pedro Junqueira Maia, que se iniciou os seus estudos, sobretudo os estudos musicais, essa paixão pela música no jazz. Então como é que foi essa mudança do jazz para a música contemporânea, que hoje é um compositor dentro dessa área, dentro desse vetor que tem desenvolvido e escrito profundas, com várias composições. Sim. Nesse sentido. Pedro? De facto é uma história curiosa, porque foi um professor de jazz que me fez mudar para o clássico, digamos assim. Eu tinha aulas com um professor americano que morava no Porto na altura, George Letelier, que era compositor também de música para cinema, no caso, e fez-me ouvir Mahler, a Sexta Sinfonia mais propriamente, e de facto eu fiquei fascinado com aquilo, e é uma via que me interessa mais da escrita, mais do que a improvisação do jazz. Gosto de apreciar mais o que é que se consegue fazer, o que é que se consegue trabalhar material, do que mais propriamente a improvisação jazzística nesse caso. E assim mudei para a composição. Deixei completamente o jazz, não toquei há uns anos, mas deixei totalmente. Daí se ter inspirado em grandes compositores como Alba Salazar, sim, como Cândido Lima, Filipe Pires, mestres que seguiu depois. Esses foram os meus professores na escola, que eu comecei na Escola Superior de Música do Porto, depois terminei o curso em Lisboa. De facto fui marcado pelo Álvaro Salazar, pelo Cândido Lima, mesmo pelo Filipe Pires, o triunvirato, digamos, os históricos em Portugal no momento, né? E depois pelo Virgílio Melo, que também tenho maior consideração, que considero os grandes artistas musicais em Portugal, né? Artistas assim, da música contemporânea, né? Álvaro Salazar, Cândido Lima, Virgílio Melo e muitos outros por aí fora, João P. Oliveira, né? Mas Pedro, e já agora como é que tu vês o quadro da música clássica contemporânea em Portugal? Tu que és um promotor como já vamos falar, verdadeiramente és um promotor, divulgador, empreendedor. O Pedro Junqueira Maia é de facto um promotor da música contemporânea portuguesa em Portugal, e já vamos conhecê-lo melhor e bem perto. Mas eu gostava de ouvir a tua opinião de facto sobre a vivência da música contemporânea. Tu que és um compositor dentro dessa área. Senhora, o grande problema que há cá é que para se fazer alguma coisa temos que fazer tudo. E se queremos fazer um concerto, pronto, temos a grande instituição que é a Casa da Música, que neste momento está com os cortes que sabemos, não é? Mas o problema não é só para a Casa da Música, porque o Teatro São João também cortaram, estão a cortar em todo lado, não é? E quando queremos fazer neste caso, a Casa da Música tem um trabalho belíssimo, que vão cortando aos poucos, lá saberemos que orçamento é que eles têm. Quando fazemos qualquer coisa temos que matar-nos, e temos que produzir, e temos que ir buscar assistentes para os músicos, e temos que fazer tudo, e isso é um bocado cansativo, esse é o grande problema. Acho que a grande falha em Portugal é a falta de produtores mesmo. Produtores culturais, produtores culturais, produtores que produzam espetáculos. Porque, de facto, eu sou compositor, desatei cada vez que quero tocar uma peça, ou ouvir uma peça minha, ou mesmo de Álvaro Salazar, do Cândido Lima, esses grandes que foram meus professores, não é? Que não se ouve assim regularmente, tínhamos que fazer nós, os próprios compositores, e tínhamos que ir atrás de música, tínhamos que arranjar música, eles estudarem, e arranjar o local, e arranjar as estantes, como dizia, e arranjar tudo, e partituras que não há, que neste momento estou a tentar publicar uma data delas, precisamente porque não havia, não é? Ainda não existe, quer dizer, um Álvaro Salazar tem 2 partituras editadas, 3 por acaso. Estamos a falar de uma pessoa que nasceu em 38, que foi o responsável pela introdução da disciplina de análise musical em Portugal. Foi a primeira aula de análise, foi dada pelo Álvaro Salazar, né? ao qual estudaram António Pinho Vargas, o Paulo Ferreira Lopes, o ex-diretor do São Carlos, o Paulo Ferreira Lopes não, o Ferreira de Castro, e o Ferreira Lopes também foi aluno. Toda a gente passou pelas aulas do Álvaro Salazar, é uma figura importantíssima em Portugal, e de facto há 3 partituras editadas, pois é lógico que não se consegue tocar, se não existem, né?
Pedro, já agora, e vamos precisamente conversar sobre o trabalho que tens desenvolvido nesse sentido, na publicação de partituras, e tens sido um dos responsáveis. Também essa incursão, conta-nos agora essa incursão, que eu fui precisamente a preparar este programa, que descobri que o Pedro Junqueira Maia também, tal como o grande Schoenberg, também se dedicou à pintura, também o Pedro Junqueira Maia é um artista plástico. Então conta-nos essa vertente também, essa ligação entre a música e a pintura. Artista plástico é preciso ter boa vontade, quer dizer, eu estudei pintura quando comecei a formação no Porto e depois transferi-me para Lisboa, e ao mesmo tempo frequentei a Sociedade Nacional de Belas Artes com o pintor Gonçalo Ruivo, porque sempre gostei eu acho que composição é em qualquer área, seja na música, seja na literatura, seja em pintura, nas artes plásticas, e gosto de ver o que é que se consegue. Isto não é transpor música para a pintura, que acho que isso é um bico de obra perfeitamente ignóbil de tentar, mas gosto de deitar coisas cá para fora, isso é uma necessidade que eu tenho. O Alfredo Keil também era pintor, o compositor do nosso hino também pintava, e agora lista de primeira água. Exatamente, portanto essa ligação entre a música... É uma questão de gosto, é coisas que eu tenho que criar. E o Kandinsky admirava muito o Schoenberg também, que ele procurava precisamente nas suas obras musicais. Há um santíssimo de cartas. Eu tenho um livro que são cartas entre Schoenberg e Kandinsky, e o Kandinsky diz numa carta que quando pintava ouvia a música de Schoenberg. Quando ouviu a primeira vez, de repente, quando está a pintar, era aquilo que tinha imaginado. A inspiração que na música, também nas suas peças musicais, que ele depois plasmava na arte. Mas também a tua produção, Pedro, tens trabalhado também na produção de teatro, de cinema, de ópera. Isto também tens umas atividades que o Pedro tem desenvolvido com interesse. Em teatro, tenho trabalhado muito com a Companhia Pé de Vento. Já fiz parte de algumas companhias, neste momento trabalho bastante com a Companhia Pé de Vento, que é aqui do Aldoar, aqui perto, do Teatro Vilarinha, que é orientado para o teatro infantil. É uma maneira de compor. O diretor do teatro tem um grande carinho pela música contemporânea e faz questão de ter um compositor, que não é comum nas áreas, porque é muito fácil pegar num CD e pôr a música a tocar, não é? Mas eles fazem questão de ter um compositor de serviço, não é? Tenho trabalhado bastante para aí. É um sítio bom para cumprir prazos, porque nós às vezes atrasamos com as coisas e ali tem que estrear naquela altura. Mas eu não me atrasei a acompanhar o Pedro Junqueira Maia na criação dessa grande associação que é o Ateliê de Composição, em que o Pedro Junqueira Maia é uma associação cultural que tem por objetivo promover a música contemporânea em Portugal. É assim, não é, Pedro? Sim. E nessa atividade o Pedro tem, precisamente há momentos já vamos a falar das partituras, e de facto uma e eu gostava que nos falasses disto, Pedro, é precisamente também a publicação, neste caso são partituras do compositor Álvaro Salazar, qual tu admiras muito também. Tens aqui também de Virgínia Melo. Virgílio Melo, Cândido Lima. Há outras que estão a ser em ação de João P. Oliveira. Esta ideia do ateliê de composição, posso rapidamente falar nisso, surgiu precisamente nesta falta que sentia de haver qualquer coisa sobre os nossos compositores. Eu fiz em 2001, que foi precisamente quando formei o ateliê de composição, fiz um curso em Paris, no IRCAM, no Instituto de Recherche National Acoustic Music, em que tínhamos aulas com vários compositores, nomeadamente o Pierre Boulez, toda a gente conhece, mas um Ferney-Aug, o Marc-André Dalbavi, que não é tão conhecido, o Brian Ferney-Aug, que toda a gente conhece, mas não se conheciam tanto. Ora, havia uns livrinhos lá à venda e fazia um negócio com aquilo, era ótimo. Eu comprava os livros e à noite ia para o hotel lê-los e no dia a seguir já sabia com quem estava a ter aulas. Isso achei uma ideia fabulosa para fazer em Portugal, porque não havia. Não? Então vai daí comecei a fazer uma edição de pequenas monografias, digamos, livros. Sim, era que eu ia sobre também, compositores portugueses. Fizeste um livro sobre do Esse já é uma coleção para a frente. Contexto da modernidade, de alguns musicólogos. Fez também um livro do Fernando Lopes Graça, agora que, aliás, de facto, um grande compositor português e que merecedor de todas as homenagens que lhe foram feitas ultimamente, e de facto foi positivo isso que tem feito. Também um compositor que admiro muito, João Pedro Oliveira, e que tu, de facto, um jovem compositor que neste momento foi professor em Aveiro, neste momento está no Brasil, está a dar aulas, e de facto um grande compositor, um dos primeiros jovens também a se internacionalizar com a nossa música contemporânea. E tens um outro livro também de um homem que haveremos
ter aqui também um grande compositor português, Cândido Lima, Português, aqui no sim. nosso programa Avenida das Artes. De facto, também um homem que tu tens procurado divulgar a obra Sim. dele, é uma obra notável também na área da música Sim. contemporânea. Bem como também, não só de livros, vive a oficina musical, ou ateliê de composição, perdão. A oficina musical é também algo que tu também colaboraste, uma associação, tens colaborado também. Mas no teu ateliê de composição, também, esta primeira... queres-nos falar deste primeiro CD que tu lançaste? Sim, esta ideia é fazermos um trabalho em ciclo sobre um autor. Nós começámos com o Cândido Lima e lançámos uma monografia, por mais pequenina que seja, são 100 páginas, mas com vários compositores a escrever sobre a obra do compositor. E teremos então ensaios sobre a obra, teremos as partituras das obras e o CD com as obras gravadas, não é? Por isso está o ciclo de monografia, partitura e CD gravado. E depois há uma série que estamos agora a trabalhar que são escritos dos próprios compositores, visto que aquela monografia são compositores a escrever sobre um autor específico. E agora vamos lançar já a seguir uma nova coleção, são escritos dos próprios compositores. Esse disco do Álvaro Salazar já tem aqui partituras que estão em gravação em CD, e está pronto um livro sobre uma monografia sobre Álvaro Salazar, que sairá agora em março, que é a altura que ele faz 75 anos, creio eu, é 75. Pedro, e também, Pedro Junqueira Maia tem uma atividade dentro das artes, na música, essencialmente, bem como também colaboraste numa revista que foi importante na Universidade do Porto, que eu recordo-me perfeitamente, Águas Furtadas, uma revista de literatura, música e artes visuais, que tens aqui 3 números desta revista, que trazia um CD com a revista. Sim. Esta revista Queres-nos falar também um pouco desta atividade que desenvolvestes? Isto era um objeto fabuloso que acabou, como tudo em Portugal, infelizmente vai acabando. Era um grupo de jovens, digamos, ainda estudantes, outros que já tinham acabado, mas jovens ainda, que se juntaram para divulgar o trabalho que é feito em estudantes e mesmo professores da universidade, das escolas que existem em Portugal, e não só, entre outras coisas. Logo fizemos, isto foi uma ideia de um Rui Lage, que é um poeta que é bastante conhecido da praça, depois foi apanhado pelo Rui Manuel Amaral, que faz a direção literária, e a Luísa Marinho. Eu fazia a direção musical. Basicamente o que me interessava era divulgar os jovens autores e também os professores, né? Então as partituras editadas têm a partitura, temos aqui, por exemplo, uma de Rui Dias, está a partitura impressa e gravada no CD, não é? A par com o que é raro textos, em Portugal, não é? Raro em Portugal e raro no mundo inteiro. De facto, andei a fazer uma pesquisa abrangente e não há nada disto no mundo inteiro. Há revistas com CDs, mas normalmente são da música pop, música rock, não é? Uma coisa desta característica eu não encontrei em lado nenhum, nem ninguém encontrou. Pedro Junqueira Maia, nós estamos perante um promotor, um divulgador da música, e eu pergunto-te, então, para terminarmos esta entrevista, se já nos podes levantar o véu sobre a próxima composição tua que vai ser estreada em Portugal. Está previsto? Estou a fazer uma data delas, de facto, estão atrasadas. Há uma para guitarra para Paulo Vaz de Carvalho que tenho prometida e que estou a acabar, de facto, e estou interessado nisso. Para guitarra eletrónica, que já está prometida há uns anos, lá está os prazos. Mas eu estou a gostar daquilo. Ótimo, então está para breve então. Esta está para breve. Pedro, então vamos acompanhando o teu trabalho, a tua obra, esse teu empreendedorismo no campo da música, que é uma coisa que falta e é importante, pessoas como o Pedro que se dedicam de facto a promover a cultura, neste caso pela música. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui no Avenida das Artes, até uma próxima oportunidade e voltaremos então, com certeza, porque não, em estrear aqui em primeira mão uma das composições do Pedro Junqueira Maia. Muito obrigado pela tua presença no Avenida das Artes. Bem-aja, obrigado. E agora, seguidamente, vamos passar para Tiago Coimbra e, para iniciar, o Tiago Coimbra vai nos interpretar uma composição de Sérgio Azevedo, 2 miniaturas para Joana, que foi uma peça que foi escrita propositadamente para o Tiago Coimbra. Tiago, a música é tua.
com este instrumento, o oboé, com o seu virtuosismo, um jovem que nasceu em 1990, 22 anos, Tiago Coimbra, com um currículo já grande na área da música. Então conta-nos, vislumbra essa tua paixão para que os seus telespectadores mais jovens possam conhecer como é que um jovem de 22 anos, que já está licenciado, que está agora a fazer o seu mestrado na Escola de Artes de Zurique, assim, na Universidade, não é? Em Zurique, conta-nos então, revela-nos esta paixão pela música, como é que chegaste à música, como é que foi? Os seus estudos, porque o teu percurso escolar, para já conhecemos o Tiago Coimbra, que vive em Vila Nova de Gaia, não é? Exato. Muito bem. A paixão pela música começou bastante cedo. O meu pai tocava numa banda, mas não de carácter profissional, era também por gosto pela música. E comecei desde pequenino a cantar, a tocar piano numa academia. Depois, com 11 anos, fui para o Conservatório de Gaia, onde estudei até ao 12º, paralelamente na escola, o ensino normal, mas fiz o Fizeste justamente com o Conservatório. Exato, e depois, quando tinha 16, 17 anos, despontou aquela borboleta que me diz: é mesmo isto que quero seguir, é mesmo isto que quero fazer. E o Tiago Coimbra foi para Zurique, não é? Sim, para a Suíça. Fui para Zurique. Então como é que foi para a Suíça? Esteve a estudar cá, não podia ter ido para uma escola aqui em Portugal. Como é que foi esse interesse pela Suíça? Eu, em 2007, num curso organizado em Portugal com Thomas Indermühl, oboísta, meu professor atual, eu fiz o curso, agradou-me bastante a maneira como trabalhou connosco, com os outros alunos também. Já havia um outro colega português que eu também conhecia, que estudava em Zurique com ele. Fiz uma visita, ouvi as aulas, vi como é que ele trabalhava com os alunos, com a classe, vi o nível da classe e agradou-me muito. E foi fascinante para ti, não é? Foi. E mandei-me. Tiveste o apoio dos seus pais seguramente nesse sentido. Sim. Isso também é importante relevar isso, porque os pais são fundamentais na educação dos filhos. Sim, porque não é? quando nós fazemos algo e temos um apoio por trás e as pessoas que nos apoiam, muita coisa fica mais fácil. Mas também é preciso os jovens terem interesse nesse sentido. Claro, mas isso tu é uma paixão que se tem... É uma paixão que te levou à música e que tens tocado em grandes orquestras nacionais e internacionais, já ganhaste alguns prémios, tens também estudaste com grandes compositores também, já internacionais também, como tivemos há momentos a conversar. De facto, o Tiago já tem um currículo. Como é conta-nos então esse fascínio que tu tens, tão jovem, já percorres o mundo inteiro, tens tocado por vários sítios da Europa. São oportunidades que surgem, são oportunidades que surgem. Felizmente tenho tido essa chance de ter integrado já algumas orquestras jovens e poder ter feito digressões, digamos assim, conhecendo alguns sítios. Concertos em Portugal, tenho tido bastantes, mesmo em Zurique, onde também já toquei esta obra que foi escrita para mim, 2 miniaturas para a Joana, do Sérgio Azevedo, que é professora em Lisboa, e já toquei esta obra em Zurique, já toquei uma outra obra dele também aqui em Portugal, e portanto também tenho também tens procurado promover também os nossos compositores. Sim, não é? É uma coisa que a mim me agrada bastante, a música contemporânea, a música das pessoas de hoje em dia. Tocar Bach, tocar Mozart é importantíssimo e são pilares da nossa história, mas tocarmos obras de pessoas que são nossas contemporâneas, pessoas que podemos falar quase tu, eu, e isso eu acho que é importante. Tento, sempre que tenho a possibilidade em recitais meus, incluir uma obra de um compositor vivo, de preferência também portugueses, dando a conhecer. Nem sempre é possível, por questões de tempo, por questões de precisamos de bastante tempo a preparar uma obra e às vezes estamos ocupados com outras coisas, mas é uma coisa que eu tento sempre fazer, cada vez que tenho um recital, incluir uma obra, se for possível, portuguesa ou uma obra contemporânea. Tiago, tu como um jovem músico português, que estás a estudar no estrangeiro, como é que tu vês a música no teu país, em Portugal? Qual a tua opinião? Vejo uma evolução grande nos últimos anos, temos muitos bons músicos portugueses que se destacam cá dentro, que se destacam lá fora.
seja porque conseguem vagas porque são em grandes escolas, para grandes classes, seja porque marcam presença em concursos internacionais, seja porque ganham lugares de orquestra. É importante continuar a apoiar os jovens. A formação em Portugal de ano para ano é melhor. Eu acho que se compararmos, eu tenho 22 anos, portanto se compararmos com há 22 anos atrás, eu ainda não era nascido, hoje em dia o panorama musical português é melhor, penso eu. Temos mais jovens, mais interesse, mas há um caminho longo a percorrer e são sinais positivos, mas há que continuar para a frente. Mas nesses caminhos longos que temos que percorrer, o que é que tu, como um jovem músico, conselhos é que dás aos mais jovens que te estão a ver neste momento e que conta-nos lá essa tua criatividade, esse teu interesse, como é que se desenvolve, como é que um jovem pode se ingrar como tu tens se ingrado na música? Dá lá o teu segredo, o cheirinho aí da dose que é necessária para o progresso. A música tem de ser vivida como, penso eu, uma maneira de estar no mundo. E uma maneira de estar no mundo, ser artista, ser músico, e as vivências que temos no dia-a-dia são coisas que nos vão ajudar para quando estamos em palco, para as experiências que vivemos, as emoções que sentimos, porque senão depois também, se nós não as conhecemos, não podemos transmitir. E aquilo que eu também tento fazer o mesmo é acreditar cada um acreditar em si, porque se não acreditarmos em nós, poucos acreditarão, e acreditar que um dia vai ser o nosso dia e um dia numas provas de orquestra iremos ter sorte, acreditar... Mas a sorte exige trabalho, exige dedicação, exige interesse. Sim, mas isso é uma coisa que parte do princípio, que vem de cada um de nós, porque... Tu vês muita diferença entre o ensino aqui em Portugal e em Zurique? Há assim tantas diferenças? Eu não sei, porque eu nunca estudei numa universidade portuguesa. Eu saí do secundário diretamente para Zurique. Mas os contactos que tens com os teus colegas aqui em Portugal? Sim, eu vejo há muito bom nível em Portugal, porque colegas meus que na altura ficaram cá, agora vão para fora, e tenho colegas, somos 4 oboístas em Zurique. Portanto, vamos nos encontrando... Todos portugueses? Sim, há 4 portugueses oboístas na minha escola. Eu acho que aquilo que eu posso falar, porque comparar não sei, porque nunca estudei em Portugal, numa escola superior, mas a sorte que eu tenho de estar em Zurique é ser uma cidade com uma atividade cultural muito grande, onde temos uma orquestra de ópera, uma orquestra sinfónica, uma orquestra de música de câmara, uma orquestra de câmara. Também colaboras, não é? Sim, já fiz na ópera. E temos um panorama musical muito elevado. Os grandes maestros passam por Zurique, grandes oboístas passam por Zurique, e é importante para um estudante, no seu percurso, estar no meio onde estão os grandes, contactar diariamente com os grandes oboístas da atualidade, com grandes orquestras da atualidade. Todas as grandes orquestras passam por Zurique, têm concertos todos os anos. Tenho a possibilidade de trabalhar com diferentes oboístas, e isso aí é uma coisa que nos ajuda imenso. É importante que dá essa troca de experiências, de conhecimentos. É importantíssimo. Isso tem sido rico para ti, de isso experiência? Para mim isso é essencial, e acho que sem isso hoje não seria a mesma pessoa sem ter tido essas experiências. Aqui também tiveste a oportunidade de tocar em grandes orquestras? Sim, também? Sim, em Portugal também já tenho vindo de chamar a tocar de reforço em algumas orquestras, no Remix, o Remix Ensemble, que é da Casa da Música. Exatamente. Dedicado muito à música barroca, não é? O programa que fizemos também, mas o programa que fizemos foi contemporâneo. O contemporâneo, a música barroca é contemporânea. Exato. Não é? E também na Orquestra Nacional do Porto, que agora mudou de nome, a Orquestra Sinfónica do Porto, a Casa da Música. Exato. E sim, acho que é importante agarrarmos essas oportunidades para conhecermos, para trabalharmos, para vivermos, termos contacto com os grandes oboístas da atualidade. Tiago, olha, desejo felicidades para a continuação dos teus estudos de mestrado e sucessos para o teu percurso académico e também profissional futuro, que é esse que escolheste, é a música. E agradeço muito a tua presença aqui no Avenida das Artes e muitas felicidades também. Para si também, até já, com felicidades para a segunda parte do programa Avenida das Artes.